É isso aí, girando os destaques, agora vamos conversar com a advogada Cíntia Lima. Nosso bate-papo será sobre a medida provisória 927 e também as mudanças do direito do trabalhador em relação a home office, férias, fundo de garantia, vale refeição e banco de horas. O que será que mudou na vida do trabalhador com essa medida provisória 927, hein, Lilian? Vamos ver, né? Boa tarde, doutora Cíntia, tudo bem? Boa tarde, Lilian, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Prazer novamente estar com vocês. Doutora Cíntia, explica um pouquinho para a gente sobre a medida provisória, a 927, né? O que poderá impactar isso na vida do trabalhador? A medida 927, ela trouxe possibilidades que as empresas podem tomar para enfrentamento da calamidade, né? Para preservar o emprego e a renda do trabalhador. Então, ela veio permitir que a empresa possa oferecer o trabalho para o funcionário em home office, de repente possa descontar aí feriados, para que seja de repente descontado o feriado hoje, para que ele não trabalhe e trabalhe no dia do feriado específico. Veio aí trazer o banco de horas, veio dar a possibilidade da empresa a colocar o funcionário de férias, né? Isso é importante falar porque, assim, a férias, ela é, assim, como que é a férias na CLT? A férias na CLT, ela tem que ser avisada 30 dias antes. Então, a medida provisória veio possibilitar que a empresa comunique o funcionário que ele vai tirar férias 2 dias antes, 42 horas antes dele sair de férias. Então, é uma possibilidade aí da empresa continuar com o trabalhador, esse trabalhador ficar em casa, receber as suas férias e voltar ao trabalho quando tudo estiver voltando ao normal. Então, doutora Cíntia, vamos falar então das férias. Eu acabou de explicar que antes da pandemia, antes dessa medida provisória, né, a empresa ela tinha que comunicar o trabalhador 30 dias antes. Após e durante a pandemia, né, ela tem a liberdade de comunicar o trabalhador somente 2 dias antes. É isso? Exatamente. E também trouxe a possibilidade também do pagamento, né? Porque numa situação normal, a empresa tem que pagar o funcionário 2 dias antes dele sair do gozo das férias, né? Hoje, o funcionário pode sair e a empresa pagar as férias no 5º dia útil do mês subsequente e ainda 1/3. A medida possibilitou de pagar o terço de férias até o dia 20 de dezembro, né? Junto com aí o 13º salário do trabalhador. Perfeito. Doutora Cíntia, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato. Além do assunto férias, também tem um outro tema que acaba mobilizando demais quem trabalha no regime CLT e acaba ficando preocupado com essa possibilidade. Alguns já tiveram o salário reduzido e outras pessoas ficam receosas com essa possibilidade. Mas é importante que a senhora explique para o nosso público como funciona, na prática, a medida provisória em relação à diminuição do salário. E também tem algumas pessoas que relatam a diminuição do salário em relação ao trabalho home office. Como funciona isso? A carga horária também é reduzida nesses casos? Certo. A medida 936, ela trouxe aí a possibilidade da redução de jornada do trabalho juntamente com o salário e também a suspensão do contrato de trabalho. Veja, Daniel, que não pode apenas ser reduzido o salário, a jornada também tem que ser reduzida proporcionalmente. A medida trouxe que pode ser a jornada e o salário, obviamente, ela pode ser reduzida de 25%, 50% até 70% da jornada ou do salário. Da mesma forma, o home office, né? Porque, de repente, assim, se reduzir o trabalho, se reduzir a carga horária, mesmo o trabalhador trabalhando da sua casa, também pode ser reduzido. A medida também cabe nesse sentido, mesmo ele trabalhando ou no estabelecimento físico da empresa ou na casa na própria casa, né, do funcionário. Doutora Cíntia, como é que fica vale transporte, vale refeição, quem está em home office? Certo. Quem está em home office não pode, né? Na verdade, não tem obrigação, a empresa não tem obrigação de pagar
o Vale Transporte, porque fundamenta-se o Vale Transporte no deslocamento do funcionário até a empresa, né? Então, a empresa aí ela fica desobrigada a pagar o Vale Transporte. Porém, o Vale Alimentação, ele é devido sim. Doutora, e também a medida provisória prevê também a suspensão do fundo de garantia por um período, parece que são até 3 meses. Explica para o nosso público essa possibilidade. Sim, sim. A medida 927, ela trouxe a possibilidade para a empresa suspender o pagamento do mês de março, abril e maio, tá? Suspender o pagamento referente a esses meses. Não quer dizer que a empresa não vai pagar, a empresa vai pagar no final do ano. A medida trouxe a possibilidade do parcelamento também, inclusive sem multa, se a empresa não pagar no dia, né, no próprio mês. Então, o empregador ele vai poder recolher o FGTS do funcionário nos meses subsequentes, né? E aí parcelar, pagar sem multa, nesse sentido. Doutora Cíntia, e vamos, então, a gente está falando de teletrabalho, né? E como é que ficou decidido sobre o teletrabalho? Ele virou como uma forma de trabalho ou é só durante a pandemia? A medida ela trouxe a possibilidade das empresas usarem até o dia 31 de dezembro, né, que é a decretação do estado de calamidade, conforme a lei prevista de hoje, né? Então, assim, no estado normal, vamos dizer assim, o funcionário precisa aceitar trabalhar em home office. Já com essa medida e pelo estado de calamidade que nós nos encontramos, o funcionário ele não tem essa possibilidade de aceitar. A empresa ela pode ordenar que o funcionário trabalhe em casa, certo? Então, assim, saindo desse estado, a empresa pode chamar o trabalhador a voltar a trabalhar no seu escritório, no seu estabelecimento, né? Ali nas dependências da empresa. Porém, se o contrato de trabalho for agora a ser alterado, né, e se a empresa optar e o trabalhador optarem por trabalhar em home office, eles terão que fazer um contrato, no caso, um novo contrato, e aí ter o aceite do funcionário. Perfeito. Doutora, e na hipótese desse funcionário não dispor dos equipamentos adequados para a realização desse trabalho, ele pode reivindicar isso junto à empresa? A empresa tem a obrigação de fornecer isso ou não necessariamente? Tudo vai depender do acordo que eles fizerem. No entanto, é bom afirmar que quem tem aí o condão de facilitar e promover o desempenho da função do funcionário é a empresa. Então, o que nós estamos fazendo hoje, que eu estou vendo na prática, né, entre as empresas, são as empresas cederem computadores, de repente dar um auxílio que aí ajude com internet, telefone, né? Então, nesse sentido, certo é ficar com o custo para a empresa. E tudo isso é bom, é importante colocar sempre no acordo individual em cada situação específica, né? Porque dependendo do caso, da função, né, exercida, tem algumas peculiaridades, então é importante o acordo individual. Doutora Cíntia, vamos falar um pouco de hora extra, né? Como a gente fala em hora extra em home office? Existe essa possibilidade nessa medida provisória ou não? Assim, o teletrabalho, né, ou esse trabalho home office, ele foi trazido pela nossa legislação agora na reforma trabalhista. Na nossa CLT está previsto que quem trabalha em home office não tem hora extra, exatamente pela flexibilidade aí do funcionário poder trabalhar no conforto do teu lar e aí ter algumas facilidades e até falta de controle da empresa perante o trabalho desse funcionário. Então, de início, esse funcionário não tem hora extra, mas também tem aquela situação, de repente, um funcionário que a empresa consegue ali mensurar o trabalho, de repente, com a tecnologia hoje, né, a gente sabe que a empresa, de repente, pode controlar. Então, nesses casos, eu acredito que possa haver futuramente ações trabalhistas no sentido de pedido de hora extra. Lembrando que hoje o home office ele não tem pagamento de horas extras, não é previsto.
mas como nós estamos passando situações diferentes que nós não havíamos passado ainda, então provavelmente pode haver aí demandas trabalhistas nesse sentido. Lembrando também que a prova é de quem alega, né? De repente, se o funcionário ali ele alega que ele trabalhou muito mais do que deveria, passou aquelas horas ali contratado, ele tem que provar perante o juiz o trabalho que ele fez. Doutora, só para encerrar o nosso bate-papo, é muito provável que as autoridades entendam que o mundo precisa se alterar também, do ponto de vista legal, para abrigar essas novas modalidades que estão sendo criadas durante esse período de pandemia. Ainda que a legislação entenda o teletrabalho, ou pelo menos essas alterações, como algo provisório até o final do ano, a senhora entende que as casas legislativas deverão atualizar a legislação para abrigar também essas novas modalidades de trabalho e essas peculiaridades no pós-pandemia? Eu acredito que sim, Daniel, porque nós falamos assim no direito, né, dos princípios do direito, né, quando nós estamos aprendendo a sociedade, enfim, existem fatores, fato, valor e norma, né? Existe, para construir a norma, para que haja a norma, tem que haver o fato, nós temos que valorizar o fato e aí ser criada a norma. Realmente nós estamos passando, vai haver aí uma mudança de comportamento, vai haver uma mudança de trabalho e que talvez as nossas leis ficam fora de contexto por conta da nova fase que nós vamos entrar aí de trabalho, né? Então, com toda certeza, vão haver novas leis, súmulas, jurisprudências para poder, assim, adequar o que nós estamos vivendo hoje. Legal. Sem dúvida. Perfeito. Informações importantes trazidas pela advogada Cíntia Lima. Conversamos sobre a medida provisória 927 e as mudanças no direito do trabalhador, sobretudo em relação a home office, férias, fundo de garantia. Doutora, muito obrigado pela participação, pela gentileza. Boa sorte para a senhora. Obrigada a você, Daniel. Até mais. Obrigada, doutora. Uma boa tarde. Boa tarde, Lilian.